Turma da Mônica. Eu acho que é difícil, ou talvez até impossível, encontrar um brasileiro que no decorrer da vida inteira nunca teve contato com a turminha do Maurício de Souza, seja através das histórias em quadrinhos, ou até mesmo comprando um molho de tomate no mercado e ele vindo com a foto do Jotalhão. Mas nesse vídeo eu quero falar mais especificamente de Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem possui diversos arcos incríveis que eu recomendo a leitura de todos aqui para vocês. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é mais especificamente a super saga do fim do mundo. E uma saga de Turma da Mônica que possui fim do mundo no título parece mais uma fanfic escrita por um fã, certo? Mas acredite ou não, é oficial e é escrita por ninguém mais ninguém menos que Emerson Abreu, ou como eu gosto carinhosamente de chamar, o Togashi brasileiro. E foi graças ao Emerson Abreu que essa super saga do fim do mundo, mesmo tendo um público majoritariamente infanto-juvenil, conseguiu abordar os seguintes temas: terror, viagem no tempo, guerras, ditadura, ciborgues, superpoderes, paradoxos temporais, espíritos vingativos, rituais satânicos, monstros à la Berserk, morte de personagens principais e mais um monte de coisa que o YouTube não me permitiria falar por aqui. E dentre vários arcos que fazem parte da super saga do fim do mundo, eu quero falar mais especificamente de um deles, o arco de Umbra. Nossa história se inicia com os personagens principais, Cebola, Cascão, Magali e Mônica, indo de carro com destino a uma pequena cidade, conhecida como Sococó da Ema. O objetivo? Gravar um documentário para o fim de ano letivo deles, um trabalho final ou coisa do tipo. O motorista do carro se chama Kim, e além de motorista, é também o namorado da Magali. A viagem, que até então seguia tranquila, muda rapidamente, quando o Cebola avista na estrada algo que parecia ser uma garota. Temendo que o Kim a atropelasse com o carro, Cebola muda a direção do volante, Kim perde o controle do carro e eles caem de um barranco. O que já poderia ter se tornado uma tragédia é aliviado pelo fato de existir uma segunda estrada logo abaixo de onde eles estavam, e foi exatamente nessa estrada que eles caíram. Depois do susto, a turma, já na estrada de baixo, encontra com duas personagens muito importantes para o decorrer dessa história, a Madame Creusodete e a sua assistente Berenice. Madame Creusodete já apareceu outras vezes, tanto nas histórias da turminha criança, quanto em outras edições da Turma da Mônica Jovem, sendo uma espécie de cartomante ou vidente que atende clientes em uma tenda. Berenice, por sua vez, era sua assistente e, inclusive, a cidade natal dela é Sococó da Ema, para onde as duas estavam indo, apesar de estarem indo na estrada errada e para a direção contrária. Definitivamente a idade não fez bem pro senso de localização da Berê. O carro da turma acaba quebrando durante a queda e o Kim vai com o guincho até a oficina mais próxima. Já a turma pega a carona com a Berenice e com a Creusodete até Sococó da Ema. E quando enfim chegamos a Sococó, é nítido que a cidade está em clima de festa. E não é uma festa comum, é simplesmente o Dia da Jumenta Voadora. A Jumenta Voadora já apareceu nas histórias clássicas da Turma da Mônica, sendo supostamente um espírito bondoso que dava presente para as crianças que cuidavam das Tupperwares. Sim, eu sei, isso é muito específico. Mas a lenda em si nasceu em Sococó. Nesse meio tempo eles encontram duas amigas que também estão em Sococó, Sofia e Denise. Denise, em todo o seu glamour, está agenciando as próximas estrelas da música sertaneja, Zé Beto e Crispiano. Qualquer semelhança com a dupla Zé Neto e Cristiano é mera coincidência. Assinado, advogado de direitos autorais do Maurício de Souza. Cara, uma observação, eu acho muito bom essas referências que Turma da Mônica Jovem faz. Pô, o que esperar da revista que já colocou todos os Pokémons numa edição? Nossa turminha do Balacobaco procura pousadas, mas todas já estão lotadas devido à festa da Jumenta Voadora. E a Berenice, salvando a pátria mais uma vez, oferece uma antiga casa dela há muito tempo fechada para a turma poder ficar e fazer o trabalho dela. E chegando na casa, digamos que ela é bem rústica, se dá para dizer. E unindo ao fato de estar fechada há muito tempo, como bem destacado pelo Cascão, dá um ótimo clima de filme de terror para ela.
Assim que eles entram, a Magali fica pálida e o Cebola prontamente pergunta se está tudo bem. Não, Cebola, não tô nada bem. Tô com uma sensação horrível, um vazio imenso no coração. É como se um de vocês estivesse marcado para morrer aqui. Após o clima ficar menos macabroso, e de uma cena super sus do Cebolinha vendo a Mônica de pijama pela primeira vez, o Cebola descobrindo que a vida não é só plano infalível, a Berenice volta para a cidade deixando eles sozinhos, e é no calor de Sococó que eles descobrem uma lagoa logo atrás da casa, e como jovens inconsequentes que são, eles resolvem dar uma mergulhada. É lindo mesmo, não é? Demais! Olha só essa lua, essa água tranquila, passa uma energia boa, sabe? Paz, serenidade, como se tudo fosse ficar bem. Sim, esse lugar é maravilhoso. E foi aqui mesmo que eu morri. Já no dia seguinte, em carona com a Berenice, da casa dela à cidade, o Cebola questiona sobre o lago que eles nadaram na noite passada e se alguém já havia falecido nele. A Berenice diz tratar-se na verdade de um rio, e sim, já faleceram pessoas ali. Chegando à cidade, Cebola junto do Cascão começam a gravar o documentário, perguntando a vários moradores sobre o conto da jumenta voadora. E aqui percebe-se como cada um tem a sua própria versão da história na memória. O que parece sempre estar presente em todas elas, pelo menos, é o caráter bondoso da jumenta, sendo algo quase divino mesmo, que protegia e abençoava aquele lugar. Pelo menos até o momento que eles foram entrevistar um homem. Só de ouvir falar a respeito da lenda, o homem muda seu semblante na hora e se exalta falando que a lenda da jumenta voadora é uma farsa. E o que quer que tenha acontecido em Sococó foi na verdade uma tragédia, e o motivo de ninguém falar nada sobre isso é para continuar atraindo turistas e ganhar dinheiro com eles nessa época do ano. Em meio ao seu surto, os moradores o arrastam dali, já que aquela gritaria toda estava afastando os clientes. Mas enquanto era arrastado, no último momento, ele diz: "Essa cidade é podre. Meus filhos desapareceram e ninguém faz nada. Não tem nada enterrado no cemitério. É tudo mentira." O Cascão acha o cara um xarope, mas o Cebola fica super empolgado e vai correndo até a biblioteca supostamente desvendar os segredos da cidade. Enquanto isso, a Magali visita a tenda da Madame Creusodete para se aconselhar. Ela fala sobre seus maus pressentimentos e como o dia da jumenta voadora converge com o Halloween, e no dia das bruxas, os mortos podem passar para o mundo dos vivos. Mas Creusodete a tranquiliza, dizendo que a Magali não precisa se preocupar. Espíritos maldosos só são atraídos por pessoas ou sentimentos ruins. Pessoas boas como eles, no máximo, atrairiam espíritos de luz, o que tranquiliza Magali. O que nesse momento ambas não sabiam, e infelizmente prejudicou o julgamento das duas a respeito da gravidade da situação, é que na noite anterior Cebola notava em seu pulso esquerdo uma estranha marca ou cicatriz. E o que essa cicatriz poderia significar, só o tempo vai dizer. Mas se a gente voltasse no tempo, e nesse momento a Madame Creusodete e a Magali soubessem disso, será que elas teriam julgado a situação como um pouco mais drástica? É o que veremos. A Mônica decide ajudar a Denise em meio a tudo isso, e enquanto a própria Denise corria sem olhar para ambos os lados da rua, ela quase é atropelada por um carro, mas o motorista freia antes. A Denise cai no chão com um susto e o homem desce irritado, mas ele rapidamente muda sua expressão ao ver o seu rosto. Ele segura as mãos de Denise com as suas e pergunta se aquela é mesmo ela. Após isso, ele dá um beijo digno de cinema e um abraço. "Obrigado, meu Deus. Que saudade de você. Achei que tinha te perdido para sempre. Como você escapou da..." Após esse senhor tapaço, o homem diz ter se confundido, entra no carro e vai embora, mas deixando muitas dúvidas. Como ele sabia o nome da Denise? Capítulo 4. Filhos de Umbra.
A turma está de volta à casa da Berenice. Todos vão dormir devido ao dia cansativo, exceto Cebola, que prefere ficar acordado sozinho enquanto estuda, e assim que todos dormem, o silêncio reina. E enquanto Cebola estuda, que vemos 3 pares de pés flutuarem atrás dele, e o que parecem ser 3 mulheres de mãos dadas surgem. Enquanto o barulho de trovões ressoa ao fundo, vemos as aparências das 3 mulheres. Uma delas tem o aspecto de uma viúva, a outra como uma dama, e a terceira com a máscara que remete à peste negra. Quando elas iriam pôr a mão sobre o Cebola, ele ouve algo na sala e vai até lá. Ele encontra um garoto, mascarado, portando um violino, iluminado apenas pela luz da lua, de joelhos sobre o chão. E em meio a mais trovões, ele diz: ela está voltando. A próxima vez que eu tocar este violino, será para anunciar a morte de um de vocês. Não há nada que eu possa fazer. Ela está voltando. O mal é inevitável. Saiam daqui, antes que todos vocês estejam condenados. A serpente está voltando! O Cebola entende a gravidade da situação e corre ao quarto para avisar a turma o que está havendo. Mas quando ele entra, quase que já é tarde demais, pois 3 figuras estão sobre eles, prontas para atacá-los enquanto dormem. E aí um grito desesperado do Cebola que essas figuras desaparecem, e a turma acorda. De primeiro momento eles acham engraçado e pensam que ele está delirando ou coisa do tipo, mas rapidamente acreditam, quando os fantasmas surgem debaixo do cobertor. Eles fogem. Enquanto tentam descer pelas escadas, novamente as 3 mulheres de mãos dadas tornam a aparecer, e os degraus da escada começam a se desfazer sobre seus pés, e eles caem ao chão. E já em sua frente, uma figura muito similar ao Slenderman, com pernas enormes e garras afiadas como navalhas, surge. A Mônica toma a frente da situação, como sempre, e parte para defender seus amigos. Mas os socos dela, que geralmente demoliam qualquer coisa, não parecem fazer efeito nenhum. E a dor que deveria estar sendo sentida pelaquela aparição era sentida na verdade pelos seus amigos, o que evidenciava que o que quer que seja aquela coisa tinha capacidade muito similar a um boneco de voodoo, de transmitir a dor aos outros e não senti-la em si mesmo. Um garoto que parece ser o líder surge e flutua repetindo as mesmas palavras que o outro garoto do violino. Vão embora e não voltem mais. O mal é inevitável. E em meio a mais ataques por parte daquelas criaturas, a Magali tem uma ideia deles irem até a cozinha, já que sua tia e também bruxa Nena uma vez a ensinou que sal grosso seria muito útil para espantar espíritos malignos. Eles fazem um círculo de sal e ficam abraçados dentro dele, clamando por suas vidas enquanto as 7 criaturas se unem de mãos dadas e continuam os atacando repentinamente. Os ataques só vão parar pela manhã, que ao nascer do sol e com a chegada da Berenice, eles finalmente vão embora, e a turma finalmente fica a salvo. Após o susto e eles se acalmarem um pouco, eles contam a Berenice tudo o que havia acontecido. Ela entende que os boatos que uma vez ouviu eram verdadeiros, e que não tinha mais nada a esconder. Eles entram no carro e vão até um penhasco próximo dali, onde a Berenice diz que há 2 décadas essa história começou. Foi naquele penhasco mesmo que a menina do lago faleceu. Como eu já disse anteriormente nesse vídeo, o dia do Halloween converge diretamente com o dia da jumenta voadora, 31 de outubro. E é costumeiro na cidade ser feita uma festa fantasia para os moradores e turistas. E há mais ou menos 20 anos atrás, naquela floresta passava uma menina, vestida de fadinha, super animada em participar da festa com sua nova fantasia. Pelas palavras da Berenice, parecia até mesmo uma anjinha correndo e alegre. Mas assim como existem crianças que parecem anjos, existem crianças que parecem demônios. 7 crianças, também fantasiadas para a festa, a seguiam sem que ela soubesse. E quando finalmente colocaram suas mãos na fadinha, pegaram um crânio de jumenta morta e enfiaram na sua cabeça, e começaram a assustar e a caçoar dela. Ela não enxergava direito devido àquele crânio preso no seu pescoço, e sem que ela visse, já era tarde demais. Ela caiu do penhasco e naquele dia ela faleceu com a queda.
O motivo de terem colocado um crânio de jumenta morta na cabeça da menina torna a história ainda mais triste, até porque a mãe dela era a figura conhecida como Jumenta Voadora, em Sococó da Ema. Ela era uma mulher que dava comida para as crianças dentro de Tupperwares, e era conhecida por ser muito bondosa e caridosa. Mas no seu quintal havia um cavalinho de madeira, alado, só que com as orelhas grandes demais. Daí o apelido Jumenta Voadora. E para a filha de uma jumenta voadora, nada mais justo do que também ter uma cabeça de jumenta. Pelo menos eram assim que aquelas crianças pensavam. Macabro, certo? Mas você se engana se acha que parou por aí. A Berenice ainda vai levá-los até outro lugar. Uma casa, destruída por um incêndio. Aquela era a casa da jumenta voadora. O incêndio destruiu tudo, com exceção de uma única porta vermelha que permaneceu intacta perante o fogo que destruiu toda aquela residência. A maçaneta da porta parece feita por ossos, e atrás dela, o mais macabro. Um cemitério simbólico, vazio, sem nenhum corpo enterrado abaixo dele, para simbolizar aquelas 7 crianças que desapareceram na noite do incêndio. Os boatos dizem que elas desapareceram para virar espíritos malignos, e que continuam assombrando Sococó e as florestas ao redor até os dias de hoje. O povo da cidade os apelidou de Filhos de Umbra, e são eles: Sangria, Perna de Pau, Absinto, Bailarina, a Viúva, Porta-Voz e o Violinista. E para dar veracidade à lenda e uma prova dos seus poderes, o Porta-Voz se apossa do corpo da Magali e diz que esse é o seu poder, e por isso ele ficou conhecido como Porta-Voz, já que pode possuir e falar através de outras pessoas. E ele surge basicamente falando uma espécie de profecia. Eu vejo chuva, eu ouço um trovão, eu vejo um beco escuro, eu vejo a solidão, eu vejo passos correndo na noite, eu vejo desespero, eu vejo você morrendo na escuridão. Ele fala isso apontando para o Cebola e logo depois liberta o corpo da Magali. É nítido que algo de errado está acontecendo e que algo pior pode acontecer. O Cebola sugere que eles saiam dali o mais rápido possível, porque aquele lugar cheira a morte. Após tanta cena macabrosa, a gente finalmente vai para uma parte um pouco mais leve, com a Denise deitada sobre a grama com o chapéu em cima do rosto. E olha só quem aparece, o mesmo cara do dia anterior, que tentou atropelá-la e depois deu um beijo digno de cinema nela. E para não perder o costume, a Denise dá um socão na cara dele. Após se recuperar do socão que acabou de levar, eles sentam e conversam um pouco mais civilizadamente. Ele explica que é o primo do Chaveco, o Chavecão. Ele também fala que confundiu a Denise porque a namorada dele também se chama Denise e também parece com ela. Parece coincidência demais, certo? Vamos ver. O Chavecão diz que é de Sococó e estava fora da cidade há muito tempo. Só voltou por um motivo específico que prefere não comentar, até porque só complicaria mais a situação. A Denise se despede e diz que precisa ir, pois ela vai estar presente na festa que vai acontecer aquela noite, a festa do Halloween, a fantasia. Ela o convida, e ele prontamente pergunta se o Cebola vai estar lá. A Denise é até estranha de primeiro momento, mas ele diz que apenas quer ver o Cebola, pois faz muito tempo que eles não se encontram. Ela vai embora, dizendo que ele provavelmente vai estar lá junto com a turma, e o Chaveco se despede, mas não antes de chorar e dizer: meu Deus, me dê forças. Capítulo 6. A história se repete. Toda a turma se arruma nesse momento para ir à festa de Halloween que vai estar rolando em Sococó, uma festa fantasia. Todos menos o Cebolinha, que prefere ficar em casa sozinho editando o vídeo do documentário que eles gravaram. Vocês podem se perguntar, poxa, o Cebolinha vai realmente ficar sozinho sabendo que os filhos de Umbra podem atacar a qualquer momento? Não necessariamente. A Magali, como uma boa sobrinha de bruxa que é, vedou toda a casa com fileiras de sal grosso, o que vão impedir os espíritos entrarem, contanto que o Cebolinha fique quietinho dentro da casa. Mas sendo o Cebolinha da forma que a gente conhece, é claro que ele não ia fazer isso. Ele desfaz as fileiras de sal assim que a turma sai em direção à festa, saca sua câmera e espera ansiosamente pela chegada dos filhos de Umbra, para que assim ele consiga o documentário do século, a primeira aparição real dos filhos de Umbra em frente às câmeras. Ao chegar à cidade, a turma encontra a Denise e a Sofia já na festa e também já fantasiadas a caráter para uma festa de Halloween,
Quem logo percebe a presença deles ali é o Chavecão, que parece muito feliz e muito, digamos, ansioso para matar a saudade, já que ele não via a turma, como ele mesmo diz, há muito tempo. Ele os abraça, o chamando pelo nome, mas o estranho é que nenhum deles sequer conhece aquele cara. Quem é Chavecão? De onde ele os conhece? O Chavecão percebe a ausência do Cebolinha e pergunta onde é que ele tá. E o Cascão, de forma natural, diz que ele não veio e ficou sozinho na casa da Berenice. Mas assim que o Chavecão ouve isso, ele perde o controle, puxa o Cascão pela gola da camisa e pergunta se eles estão loucos de deixar ele sozinho. A Denise tenta interromper o surto do Chavecão, mas ele prontamente grita que a história está se repetindo e que tudo está acontecendo de novo. Nesse surto do Chavecão, ele sai dali correndo dizendo que ele tem que fazer alguma coisa. E com isso a Mônica começa a pensar, será que o Cebolinha está realmente seguro lá sozinho? A Magali conforta ela dizendo que enquanto ele estiver dentro da casa e enquanto tiver os caminhos de Sal Grosso, ele vai estar tranquilo, contanto que ele não saia por aí. Bom, adivinha o que é que ele fez? O Cebolinha se embrenha tanto procurando os cílios de Umbra para gravá-los com a câmera que ele acaba se perdendo. E quando ele finalmente acha alguma coisa, é a porta. A porta vermelha que a Berenice os mostrou anteriormente. E em meio ao breu da noite, uma mão aponta para algo. Algo esse que o Cebolinha pega. É uma chave. Uma chave feita de ossos. Na sua tenda, a Madame Creusodete usava cartas de tarô para tentar prever o futuro da turma e descobrir qual destino terrível era esse que o violinista tanto falava. É nesse momento que ela vira uma das cartas. É a carta da morte. E nesse exato momento, o Cebola coloca a chave de ossos na fechadura da porta. A Madame Creusodete exclama, gritando, não abra a porta, não abra a porta. A serpente está voltando. O globo da Madame Creusodete cai ao chão e quebra. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, ainda na festa, todos percebem o silêncio que se instaurou. O show parou porque um menino, fantasiado e com um violino nas mãos, está no meio do palco. E os holofotes se viram todos para ele. Eu falei para que vocês fossem embora. Eu avisei que um de vocês iria morrer. Mas não quiseram me ouvir. E agora é tarde demais. É aqui. Eu espero que não se importem com a sujeira. O que vocês acham? Acho que eu entrei sem querer num filme de terror. O que foi, Magali? Você tá bem? Não, Cebola. Eu não tô nada bem. Tô com a sensação horrível. Um vazio imenso no coração. É como se um de vocês estivesse marcado pra morrer aqui. E é assim que acaba a primeira parte do arco de Umbra, de Turma da Mônica Jovem. Sim, tem outras duas partes além dessa. Se vocês gostarem, eu posso trazer a parte 2, a parte 3, o arco do fim do mundo inteiro, se for o caso. Mas é isso, a cena do Cebolinha morrendo. Com certeza alguém já viu essa cena na internet. E sem o contexto achou que era uma fanfic, mas não, é oficial. Agradecemos ao Emerson Abreu por isso. E é isso. Obrigado por ter assistido e valeu!